Amém. Boa noite, aqui é Herbert Lisboa Torres, eu sou psicólogo, professor de artes cênicas, formação de ator para cinema, teatro, TV, formado em Direito, escritor, roteirista, fundador da Academia Palmeirense de Letras, Luiz Barros Torres, cineasta de mais de 14 filmes, uma minissérie, a primeira minissérie alagoana, uns 6 programas de televisão, 6 de rádio, colunista de jornais de 4 estados e também de uma revista da Europa. Mas isso nada interessa. O mais interessa é que eu sou um servo de Deus. Esse é o meu objetivo, em todas as lives, em todos os vídeos que eu vou fazer, até o final da minha existência. Apesar de ser imortal da Academia de Letras, eu vou morrer. Mas é assim mesmo, faz parte da vida, né? Bom, eu vim falar aqui de uma coisa muito séria que para mim, de uma pessoa que eu tinha como grande ídolo da educação brasileira, desde a década de 80, mais ou menos, que eu aprendi sobre ele, e eu defendia ele fielmente, como grandes esquerdistas que hoje são frustrados com o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSTU, a esquerda brasileira todinha. Eu era esquerdista, né? Na verdade eu queria, não era esquerdista de fato, eles pregavam que ia ter uma sociedade equiparada por cima, né? Não ia ter um rei, um ditador em cima de forma nenhuma. Eles ocultaram isso naquela época, não tinha internet. Então eu vim falar de um cara que eles educavam bastante, chamado Paulo Freire, um pernambucano que na época eu dizia que era o maior pedagogo da história do Brasil. O que esse pedagogo fazia naquela época? Naquela época a gente estudava na escola só coisas mais de outros países, como eram em outros países, a educação era mais pautada com assuntos de outros países. Paulo Freire veio trazer naquela época a ideia de que a gente conhecesse até a história de nossa rua, de nossa família. E isso eu achei muito bonito, muito legal, né? Conhecer a história das pessoas que estavam ao nosso redor. No entanto, ele ocultou, pelo menos para mim, durante décadas, a ideia de ser um comunista, ou seja, que defendia, na verdade, através daquilo ali, era a destruição disso tudo, porque o comunismo destrói a família, destrói a história do lugar, da história do país, a história da educação das pessoas de outras que não são comunistas, que construíram a nossa cultura em si. Para mim, ele é um despedagogo hoje, né? Ele é um antipedagogo, é um cara que destruiu a pedagogia brasileira, ensinando o indivíduo a não aprender nada, de fato. Ele dizia na época que o cara tem que aprender o que na vida faz. Só que, em verdade, ele queria escravizar as pessoas como o comunista faz. O comunismo é um tipo de reinado moderno, né? Que não presta, é pior do que reinado, né? Que fica a elite roubando bilhões, é o plano de cima. O plano médio são os marionetes conscientes, que são marionetes, que são os professores de colégio, faculdade, sindicalistas, a gente da CUT, dos sindicatos, gente da ONG, gente de conselho de ética, de psicologia, está assim, entendeu? Está todo manipulado a coisa. Inclusive padres e bispos, na última intereclesial em Londrina, lá tinha faixas do Lula, da Dilma, do PT. Como é que pode a Igreja Católica estar vetada disso? Estão infiltrando, querendo tomar conta da Igreja Católica. Ainda mais há uma suspeita na troca do Papa, né? Por que foi trocado o Papa, né? Eu já sei, mas você vai pesquisar e você vai descobrir. Mas esse Paulo Freire veio trazer essa noção. Só que ele defendia a ditadura. Como é que você pode defender que o povo descubra a sua própria história, faça as suas coisas, descubra seus próprios talentos, quando ele define um ditador? O ditador, você vira um objeto do Estado. No comunismo, o Estado é totalitário, ou seja, você, pelo menos empresário, não tem propriedade. Se você que tem um celular, o celular não é seu não.
O celular vai ser do Estado. A internet é do Estado. A TV é do Estado. Então ele enganou a gente de uma forma terrível. Eu quero fazer o meu repúdio a não sei quem, ao MEC comunista, o MINC comunista, né, o Ministério da Cultura, que elegeu ele como o maior pedagogo do Brasil, né? É um repúdio. Ele não é o maior pedagogo do Brasil, ele é um dos piores, inclusive é um cara que enganou toda uma geração, entendeu? Pelo contrário, ele deveria ser destruído da literatura brasileira, ou então tido apenas como um elemento histórico no Brasil. Infelizmente, o povo de Pernambuco devia repudiar isso. Eu sou co-pernambucano, porque Alagoas, eu sou alagoano, pertencia a Pernambuco. Ele fez um desserviço terrível. E com isso ele levou junto dentro das escolas e da universidade a podre teologia da libertação com Frei Beto Leonardo Boff, além de outros enganadores, trouxe o comunismo para dentro daquilo ali. Então ele dizia que a ideia era comum, todo mundo comum. Na verdade, você sabe qual é o final. Você não sabe, fique sabendo. O comunismo é um reinado. Tem os reis, tem um ou mais reis, como Maduro lá. Vou dar um exemplo real, pronto, você conhece agora Maduro. Todo o dinheiro, tudo que existe é para Maduro. O resto é escravo, ou então é soldado que tem que fazer o que ele está mandando. Ou então no Brasil tem 3 escalões, como eu citei. Tem os que roubam trilhões, estão com contas no mundo inteiro, destruiu a Petrobras, depois destruiu a Varig, que era a maior empresa, inclusive internacional do Brasil, etc., com roubo, com escândalo, com desvio de verba pública em si. Então, Paulo Freire ele deveria fazer como Santo Dumont. Santo Dumont e Judas foram mais decentes que você, Paulo Freire. Tá? Santo Dumont construiu o avião, descobriu o avião. Depois que ele descobriu o avião e viu o avião sendo usado na Guerra Mundial, ele se matou. Ele foi honrado. Eu, desde pequeno, em Palmeiras dos Índios, que eu sou da terra de Graciliano Ramos, Jofre Soares, Luiz Barros Torres foi meu tio que fez vários livros, obra literária, que fez museu, fez filmes do bairro, sou primo do bairro, que fez também filmes lá e guardou a história bonita da cidade de Palmeiras dos Índios, né? Ele construiu essa situação. Bom, Santo Dumont, ele construiu os aviões e se destruiu, se matou quando viu que a criação dele estava sendo usada para o mal, usado pelos nazistas e outros também, que para destruir a humanidade. A mesma coisa Judas. Então vamos falar aí de Judas, que em Palmeiras dos Índios eu batia no Judas, tinha uma tradição, ainda tem. Não façam mais isso. Ouça o que eu vou dizer, nunca mais batam em Judas, porque os comunistas são piores do que ele. E qual foi a falta de honradez de Judas? Vamos ver. Judas traiu Jesus Cristo por um punhado de dinheiro, Ele queria usufruir do punhado de dinheiro, aproveitou a oportunidade, né? Traiu Cristo. Cristo foi o quê? Assassinado, crucificado, né? Foi julgado pior do que o cara que só fez o bem, o amor, né? Só pregou a união, foi julgado, culpado em comparação a um ladrão que foi Barrabás. Pois bem, o Judas, o que é que ele fez? Se matou. Ele se matou. Ele fez um erro tão grande que ele viu na humanidade que ele se matou. Teve a honradez de reconhecer o grande erro que ele fez para a humanidade. E eu pergunto, esse punhado de dinheiro, do qual foi o motivo de que ele traiu Jesus Cristo, ele usou? Não. Então o senhor Paulo Freire, que tem outros freires também de grande capacidade, que são de Pernambuco, o senhor fez um péssimo serviço à humanidade, inclusive
você é um dos grandes responsáveis da destruição desse país, que você não está vivo, está em memória. Em respeito a isso, eu vou perdoar parte dos seus erros, mas você, em vida, declarou apoio ao comunismo. Você em vida, não foi depois não, não estou falando... Se você em vida, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria nem falando de você agora. Tá? Não está nem falando. Por exemplo, Herbert de Souza, o Betinho, foi o cara primeiro no Brasil. Eu conversei com ele na Eco 92 por 40, 45 minutos. Ele que defendia o fim da fome no Brasil. Herbert de Souza, meu xará, Betinho, que era um sociólogo, ele morreu de hemofilia, no caso contraiu AIDS em relação a isso. E eu conversei em torno de 40, 45 minutos com ele, elogiando a ideia dele de defender o fim da fome no Brasil. Eu perguntei para ele, Betinho, você não tem medo de sua ideia ser usada futuramente por meios políticos? Foi o que a esquerda fez. Foi o que a esquerda fez. De FHC, que é a esquerda. Não vem, é jogo das tesouras do Toca. Lula, Dilma e Temer, da Bolsa Família, que as pessoas não querem trabalhar, querem ter filho agora para colocar. Você vai no interior, ninguém quer trabalhar. Ou seja, é contrário ao ditado japonês ou chinês que diz ensine, também do próprio cristianismo, ensine a pescar e não dê o peixe. Claro, tem que começar dando peixe, porque a pessoa está com fome, senão ela morre hoje. É claro, mas aos poucos vai ensinando a pescar. Não foi isso que foi feito com os comunistas FHC, Lula, Dilma e Temer, que quer destruir mais ainda o Brasil. Ou seja, vocês pensam que esse aumento que está tendo de gás e tudo, é tudo por mal, é simplesmente por uma questão econômica? Não, é maldade mesmo. É para transformar a população no escravo, como é feito em Cuba, como é feito em Venezuela, como é feito na Bolívia. E Paulo Freire, você fez uma ajuda terrível a essa destruição. E você declarou em vida que era comunista. E você tinha visto já, você presenciou o que aconteceu em Cuba, que o carro mais novo lá atualmente é de 1947, 1950, destruiu Cuba. Que Cuba foi um dos países mais ricos do mundo, como também a Venezuela. A Venezuela foi um dos países mais ricos do mundo e o comunismo destruiu. Paulo Freire, meu repúdio a você. Eu sou um pedagogo, eu sou um professor. Em nome dos professores de bem, éticos, de moral, você não ganha nada de benefício, de honradez nenhuma na pedagogia brasileira. Pelo contrário, você destruiu a evolução pedagógica do Brasil. Desculpe ser bastante sincero, mas é melhor ter um amigo sincero que fale na tua cara. Infelizmente você não está vivo, senão eu falaria para você na sua cara ou numa live entre eu e você, entendeu? Porque hoje eu entendi. Eu fui um idiota útil, marionete seu durante 2 décadas, defendendo o que você dizia que defendia. Depois eu fui estudar melhor o que você fez, tá? Muito obrigado por tudo o que a internet me fez entender sobre você, que você destruiu bastante, nós atrasamos, nós estamos na 108ª, 7ª posição na educação do mundo, é o 187 mais ou menos, 189 mais ou menos, na educação do mundo. E era isso que é pedagogia que preste, rapaz, que você fez. Você devia ter vergonha na cara quando estava vivo. Fazer um negócio desse com a população brasileira, enganar. Você é um homem inteligentíssimo. Tá? Então, meu repúdio. Eu espero que você aperte o sininho embaixo. Inscreva-se no meu canal, que eu vou enfrentar todos esses caras aí que fizeram desserviço à humanidade, ao Brasil. E também muitas coisas boas que eu vou fazer. Também escreva, comente.
Se você concorda ou discorda de mim em relação a Paulo Freire, comente que eu responderei aqui também, tá? Então, Paulo Freire, para mim, é lixo pedagógico. Foi isso que ele ensinou, tá? Lixo, pior ainda, pedagógico para destruir um país, para deixar o país lá no fundo do poço, cheio de escravos. Por isso que eles aumentam muito, combustível, muito, para ninguém mais ter condições de sobreviver, de fato, ser cada vez mais dependente deles, né? Você foi muito cínico, tá? Infelizmente, você poderia ter contribuído bastante para a pedagogia, que você era um cara muito inteligente. Isso eu sabia, porque eu vi muitas palestras suas, tá? Até mais, muito obrigado, comente aí, inscreva no canal, que vai ter muita coisa boa. E se você quiser discussão de verdade, vai ter muito aqui, tá? Vai ser muito legal, mas também vai ter o Zé Coió, vai ter muitas atividades, tem umas produções culturais científicas do Zendo, filmes, cultura, ciência, vai ser aqui, tá? Com Herbert Lisboa Torres. Muito obrigado, tchau!